Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 17 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar de raízes de um polinômio. Bem, basicamente hoje a gente vai definir o que é a raiz de um polinômio, ver como é que, uma vez que a gente conhece a raiz de um polinômio, ver como esse polinômio se comporta com relação à divisibilidade sobre um determinado outro polinômio e, por fim, a gente vai pegar um polinômio que não tem raiz sobre um corpo e tentar achar um corpo, que eu vou chamar de corpo intermediário, né? Ou seja, um corpo que nem seja os reais, nem seja os complexos, né? Que a gente sabe que é algebraicamente fechado, tal que esse polinômio que não tinha raiz, agora ele apresenta uma raiz, certo? Então a gente vai ver que não precisa apelar para um corpo tão grande como complexos, para não grande no sentido, né? Com estrutura tão fortes como os complexos, para a gente conseguir raiz de um polinômio. Sim, lembrando que essa aula tem um mínimo de edição possível, então já vão me desculpando qualquer gaguejada, qualquer parada para tomar água, tosse ou pigarro ou coisa do tipo. Ok? Então vamos começar a aula. Então vamos começar definindo o que é um raiz de polinômio, só que vamos lembrar que no que segue aqui, A vai sempre denotar um anel comutativo com identidade, certo? Então, definição. Seja f um polinômio em A de x não nulo, né? Um polinômio não nulo, e alfa um elemento de A. Diremos que esse alfa é raiz de f, a raiz do polinômio f em A, certo? Especificamente em A, porque a gente está procurando raiz sobre o anel A, ou 0 de A, se f de alfa, o que é f de alfa? É simplesmente trocar o x do polinômio por alfa, multiplicar por seu respectivo quociente, ou por seu respectivo coeficiente, e continuar com a potência que aparece lá no x, né? Meio que transformar essa indeterminada x num elemento do anel, e se o resultado disso for 0, então esse alfa é uma raiz, né? Uma raiz ou zero desse polinômio. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeira coisa, né? O exemplo x², e por isso que eu enfatizei ali raiz de f em A, porque veja bem, x² mais 1, ele não possui raízes, né? Em R de x. x² mais 1 em R de x, ele não possui raízes. No entanto, esse mesmo polinômio x² mais 1, agora sobre c de x, ou seja, um polinômio com coeficientes nos números complexos, aí sim esse polinômio x² mais 1 vai possuir raiz, e a saber, as raízes dele vai ser menos i e mais i, certo? Então o polinômio aqui, ó, teve raiz em um corpo e teve raiz em um anel, e no outro anel ele não admitiu raízes. Então, bem enfatizado aí, raiz em A, né? Então, dependendo do corpo ou dependendo do anel que você está tomando, esse polinômio pode ter raiz ou não, certo? Outro exemplo interessante é que polinômios de grau 1. Veja agora que a gente não está necessariamente tomando elementos no corpo, né? Não é em Q de x nem nada. Então, pode ser que polinômios de grau 1 nem tenham raízes, né? Como é o caso desse exemplo aqui. 2/x mais 1 em z6 de x não possui raízes. Então, um polinômio de grau 1, né, que incrivelmente você acharia que teria raiz fácil, não possui raiz. Na verdade, se eu definir esse polinômio sobre z, ele também não vai ter raiz, certo? Então, as coisas aqui fogem um pouco que a gente já tinha, certo? De intuição, né? Vai sempre achar raiz, mas não sempre vai ter raiz. Até polinômios de grau 1 podem não ter raiz. E mais ainda, polinômios de grau 1 podem ter mais do que uma raiz também. Por outro lado, se você vê o polinômio 3/x mais 3 barra, nesse mesmo anel aí, z6 de x, né? Ou seja, o z quocientado pelo ideal gerado por 6, esse polinômio tem duas raízes, né? Que são x igual a 1 barra e x igual a 5 barra. Você pode testar aí, esses dois elementos são raízes, né? Então a gente já perdeu meio que o controle quando a gente está definindo polinômio sobre
um anel qualquer, a gente às vezes pode ter perder essa relação entre número de raízes e grau do polinômio, certo? Mas nem tudo está perdido, tem como recuperar, né? Um palpite que dá para recuperar é que se lembre qual eram os polinômios que a gente estudava lá no ensino médio, para garantir que ele tinha no máximo as raízes desse polinômio tinham no máximo o grau desse polinômio, né? Bem, se você lembrar lá, a gente tomava os polinômios em geral sobre R, né? Então a gente tomava os polinômios com coeficientes reais. Será que é só em R que vai valer que o número, que o grau do polinômio, quer dizer que um polinômio tem no máximo o grau dele de raízes? Né? Será que isso é válido só para R? Vamos ver mais na frente, a gente vai ver essa resposta. Mas antes vamos ver um teorema aqui, chamado teorema do resto. O que é que garante o teorema do resto? Bem, seja f um polinômio e A com um corpo, né? Com A corpo, certo? Então os coeficientes aqui eu estou tomando sobre um corpo. E Azinho um elemento de A, certo? Então o que é que diz o teorema do resto? Então existe um único polinômio Q em A de x, tal que f é escrito como x menos A vezes Q mais f em A. Então esse f em A é aquela mesma coisa do f em alfa, né? Trocar o x, a indeterminada x por A. Então olha o que, o teorema está dizendo aqui. O que, o teorema está dizendo? Que a divisão de um polinômio qualquer por esse polinômio aqui, x menos A, ela é uma divisão bem comportada, onde a gente sabe quem é o resto dela, né? O resto dela não é um resto qualquer, é um polinômio constante, né? É um polinômio constante e inclusive é f avaliado nesse azinho que você está fazendo a divisão aqui de f por x menos a, ok? Vamos ver a demonstração então desse teorema. Bem, a demonstração desse teorema está envolvendo fazer a divisão entre f e x menos a. Então é isso que você vai fazer, e eu posso fazer isso porque A é um corpo, então dá para fazer essa divisão aqui tranquilo. Então vamos aplicar o algoritmo da divisão, né? Então pelo algoritmo da divisão, existem únicos Q e R polinômios, tais que eu posso escrever f como sendo x menos a vezes q mais r. Quais são as hipóteses sobre esse r? Ou esse r é zero, ou o grau desse polinômio r tem que ser menor que o grau do polinômio que você está dividindo, ou seja, tem que ser menor que o grau de x menos a. Bem, e o grau de x menos a é 1, ou seja, ou r é igual a zero, ou o grau de r é menor que 1, ou seja, o grau de r é zero. Então, ou seja, esse r ele é uma constante, né? Um polinômio constante, certo? Então só falta agora, uma coisa a gente já está matando, o resto nessa divisão é constante. Só falta então ver que de fato essa constante coincide com o f avaliado em A. Então como é que eu vou testar isso? Só é pegar a expressão que você tem em cima e calcular o f de A. Então se você calcular o f de A, vai ficar quem? Por essa expressão que a gente tem aqui do algoritmo da divisão, vai ficar A menos A vezes Q de A mais R. E A menos A é zero, então, ou seja, a gente tem o que queria, esse f de A coincide com R e, portanto, eu posso sempre dividir um polinômio qualquer por x menos A e o resto vai ser exatamente constante e igual a f de A. Beleza? Vamos agora para um corolário imediato dessa proposição. E esse corolário, vocês usam a torta e a direito, e já usavam a torta e a direito lá no cálculo. Talvez vocês não reconheçam de cara, mas usa muito lá no cálculo para determinar limites que a função é um quociente de polinômio, em que você tem a raiz de cima e a de baixo coincidindo, ou seja, polinômios que dão indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então veja lá, seja f um polinômio com A corpo e A e A um elemento desse anel, beleza? Então x menos A divide f se e somente se A é raiz desse polinômio f.
Bem, de imediato eu acho, se vocês reconheceram o que a gente está fazendo, é exatamente o que fazia lá no limite, né? Se você pegava um limite em cuja função era uma fração de polinômios, em que um número a era a raiz do de cima e do de baixo, significava que eu podia escrever x menos a, o polinômio de cima eu escrevia como x menos a vezes o resultado lá da divisão, e o de baixo escrevia também como x menos a, o resultado da divisão, aí cancelava o x menos a, e provavelmente tiraria a indeterminação 0 sobre 0, né? É exatamente esse teorema, é apoiado nesse teorema que dá para fazer aquelas coisas lá da divisão de polinômios lá no limite, né, no cálculo 1. Beleza? Então vamos demonstrar esse teorema que a gente já usava bastante e não viu a demonstração. Talvez não tenha visto a demonstração. Então vamos lá, vamos para a demonstração. Bem, então vamos pegar a ida, né? Ou seja, vamos fazer a primeira equivalência de um lado. Ou seja, se x menos a divide f, vamos mostrar que a é raiz desse x menos a. Se x menos a divide f, então existe um g polinômio tal que f dá para escrever como sendo x menos a vezes g. Certo? Então vamos testar que a realmente é raiz. Para testar que a é raiz, só falta calcular f de a e ver que isso dá zero, né? Então vamos lá. Bem, se eu calcular f de a, então substituindo x por a, isso vai ficar a menos a, g de a. Bem, quanto é que vale g de a? Não importa, porque aqui vai ficar a menos a e vai dar zero. Então o resultado disso é que f avaliado em a dá zero, ou seja, a é raiz desse polinômio f. Então, ou seja, se x menos a divide f, então a é raiz desse polinômio f. Beleza? E vamos ver a recíproca, né? Ou seja, a recíproca. O que é a recíproca? É supor que a é raiz e a gente vai se virar para mostrar que x menos a divide f. E aí a gente usa o teorema do resto, né? Porque, bem, reciprocamente, suponha a gente está supondo que que a é raiz de f, então pelo teorema do resto a gente sabe com certeza que dá para escrever f como sendo x menos a vezes q mais f em a. Bem, mas a não é raiz de f, então f em a é zero, ou seja, dá para escrever f só como sendo x menos a vezes q, o que implica que x menos a divide f. Beleza? Então, esse é um colorado imediato que a gente já usava lá, à torta e direito, só que agora a gente demonstrou ele, que se x menos a divide f, somente se a é raiz desse polinômio. Beleza? Antes da gente passar para o próximo passo, vamos ver algumas observações aí e que geralmente causa confusão em virtude desse teorema. Se A é um corpo, então o colorário anterior garante que se A é o corpo, então pelo colorário anterior, se um polinômio tem uma raiz, então ele é fatorável, né? Fatorável de que forma? X menos A vezes alguém. Então você consegue uma fatoração lá, né? Se tem raiz, ele é fatorável. Bem, no entanto, não é verdade que se A não tiver raiz, implica que A não é fatorável. Ou se F não tem raízes, não implica que f não seja fatorável, certo? Então não ter raiz não implica não ter fatoração, né? Até porque, veja bem, ali não trata de todas as raízes de f. Ali só trata que se você achar uma raiz, então é x menos a raiz divide. Ou se x menos a divide, então você acha uma raiz específica que é esse a. Então, não ter raízes não significa que ele não seja fatorável, né? E, de fato, considere aí esse exemplo. Considere aí esse polinômio x² mais 3x² mais 2 em R de x, certo? Em coeficientes, com os coeficientes sendo números reais. Então, assim, perceba que esse polinômio ele não tem raiz em R, certo? Esse polinômio não tem raiz em R, mas, no entanto, esse polinômio é fatorável. Dá para escrever ele como sendo x² mais 1, x² mais 2. Então, erro comum
realmente um erro comum. Não acha a raiz do polinômio, então esse polinômio é não fatorável, porque é irredutível. Então usar critério de não ter raiz não é um critério de irredutibilidade. Um polinômio pode não ter raiz e ser redutível, certo? Mas aí é um critério de saber se ele é redutível, ele ter raiz, né? Então, só ter raiz só garante que ele é redutível. Não ter raiz, a raiz não dá para garantir irredutibilidade, certo? Então aqui, por exemplo, é uma coisa que não tem raiz e, no entanto, ele é redutível, certo? Então cuidado com esse teorema, com essa proposição, com esse corolário, desculpa, que ele é interessante, mas é traiçoeiro nesse sentido. Bem, então agora vamos relacionar raízes e grau de um polinômio, como a gente fez lá, que a gente pode ter perdido o controle, e mesmo um polinômio de grau n pode ter mais do que n raízes. Como é que eu garanto que um polinômio de grau n vai ter no máximo n raízes? Bem, da seguinte forma: seja f um polinômio não nulo em a de x com a corpo e o grau do polinômio sendo n, então f vai possuir no máximo n raízes distintas, certo? Então o que mata aí essa questão é ser um corpo. Então, se eu estou definindo um polinômio sobre um corpo, então ele se limita, o número de raízes dele é limitado pelo grau dele, né? Então, se o grau dele é n, ele vai ter no máximo n raízes distintas, certo? Aquilo não acontecia lá em Z6, porque Z6 não é um corpo, né? Se vocês se lembrarem lá, aquele Z6 não é um corpo, né? Na verdade, aquele Z6 não é nem domínio, né? Beleza? Até fruto das nossas aulas a gente já estudou e viu que aquele Z6 nem domínio é, então não é corpo, beleza? Vamos à demonstração então disso. A demonstração desse teorema vai se dar por indução sobre n, né? Ou seja, indução sobre o grau desse polinômio. Então a gente precisa primeiro estudar o caso inicial. Bem, mas o caso inicial é imediato, né? Por que o caso inicial é imediato? O caso inicial aqui é n igual a 0, né? E se n é igual a 0, teremos que f é um polinômio constante e logo não terá raízes, né? Então 0 grau, 0 raízes. Tá atendendo o que a gente queria. Sim, e todo mundo lembra aqui, né? Acredito que quem não lembrar pode gerar uma dúvida aí. Por que na indução aqui eu estou pondo n igual a 0 e não estou pondo n igual a 1? Bem, porque o caso inicial da demonstração por indução depende do problema, né? O caso inicial é para o primeiro natural que está definido sua expressão, né? E qual é o primeiro natural que está definindo a expressão aqui que a gente quer provar? É o grau do polinômio. Então, o grau do polinômio, o primeiro natural, é o 0, né? Então, a gente começa com o caso inicial do 0. Então, se n é igual a 0, teremos que o polinômio é um polinômio constante e logo não terá raízes, beleza? 0 grau, 0 raízes. Então, o caso inicial está fechado. Então, vamos supor que o resultado seja válido para qualquer polinômio com grau menor que n, né? Então, se um polinômio... E o que é que significa o resultado ser válido para qualquer polinômio com grau menor que n? Bem, se o polinômio tem grau menor que n, então a gente garante que ele tem, no máximo, o grau dele de raízes, né? Se for menor que n. Beleza, então? Bem, vamos então construir agora, ver que f tem exatamente, no máximo n, no máximo n raízes. Bem, é claro que se f não possuir raízes, o resultado está provado, né? Porque o resultado garante que ele tem no máximo n raízes. Se ele não tiver nenhuma raiz, então ele está obedecendo a questão, né? Está obedecendo, no máximo ele tem n, né? Se ele não tem nenhuma, então no máximo ele tem n e está valendo. Então suponha que esse polinômio f tem uma raiz, beleza? Vamos pegar essa raiz e aí a gente vai dar um jeito de controlar essas raízes para não passar de n. Bem, pelo corolário anterior, se f tem uma raiz, então x menos a divide esse polinômio f. Bem, e se x menos a divide esse polinômio f, significa que eu posso escrever f como sendo x menos a vezes g, e esse g é um polinômio, e
o grau desse polinômio g vai ser exatamente n-1. Beleza? Então, vê só. Sobre esse polinômio g, que tem um grau menor que n, né, a gente pode aplicar a hipótese de indução, né? E garantir que esse cara vai ter no máximo n raízes, certo? Mas qual é o problema aqui? Pode ser que g tenha raiz e que essa raiz de g não seja uma raiz de f. E aí a gente encontra um problema, né? Porque garante que no máximo g tem... Bem, a hipótese de indução aqui vai garantir que g tem no máximo n-1 raízes, né? Então, com essa e juntando com essa raiz alfa daria n, desde que as raízes de f sejam raízes de g e as raízes de g sejam raízes de f, certo? Então a gente tem que mostrar que f e g eles compartilham raízes, certo? Então vamos mostrar que eles compartilham raízes. Bem, eu estou procurando raízes distintas, né? Então vamos supor que f tem uma outra raiz. Então seja b diferente de a uma outra raiz de f, certo? Bem, e vamos calcular o f de b. Bem, se calcular o f de b, vai ficar, por essa expressão aqui, vai ficar b menos a, g de b, certo? E b não é uma raiz de f, então essa expressão aqui, ela tem que ser zero, certo? Mas b é diferente de a, então x menos a é diferente de zero. E aí você está num corpo, e como todo corpo é domínio, você está com um produto de dois elementos dando zero. Se o produto de dois elementos é zero, ou um é zero ou o outro é zero. Mas esse aqui não pode ser zero, então implica que g de b é igual a zero. Ou seja, se é raiz de b, ou se é raiz de alfa, é raiz de g. Beleza? Então a gente já tem, se é raiz de f, se é raiz de f, é raiz de g. E agora a gente vai mostrar a outra parte, que é mais fácil, que se é raiz de g, também é raiz de f. Por outro lado, seja c uma raiz de g em a. Então, quando eu calcular o f em c, vai ficar c menos a vezes g, ou vezes g em c. Bem, mas c é uma raiz de g, então esse pedaço é zero, multiplicado por c menos a, vai dar zero. Ou seja, se é raiz de g, também é raiz de f. E a gente viu no slide passado que se é raiz de f, é raiz de g. Então, ou seja, f e g têm as mesmas raízes. E agora, como o grau de f, ou como o grau de g é n-1, a hipótese de indução, a gente vai garantir que g terá no máximo n-1 raízes, né? Então, f também terá no máximo n-1 raízes. Só que ainda tem essa raiz a, que já é de a, tem essa raiz, esse a que já é raiz de f. Então, portanto, esse f terá no máximo n raízes distintas. Beleza? Então, se eu estiver tomando os coeficientes em um corpo, então um polinômio, as raízes de um polinômio se limita ao grau desse polinômio. Beleza? Um corolário desse teorema é esse exercício, certo? Então vou deixar aí como exercício para vocês. Sejam f e g dois polinômios e A um corpo infinito, né? Esse A é um corpo infinito. Bem, então f é igual a g se e somente se o f de A coincide com o g de A para todo A nesse corpo infinito. Beleza? É uma aplicação direta desse teorema. Bem, uma coisa interessante aqui é... Bem, a ida é imediato, né? Porque se f é igual a g, então f de alfa tem que ser igual a g de A para tudo, né? Agora, na volta, o que é que vocês vão investigar? Na volta, a dica é olhar para o polinômio f menos g. Defina o polinômio h igual a f menos g e jogue a hipótese, né, que f de A igual a f de g para todo A, e veja aí o que é que acontece, certo? Então, para a ida imediata, a volta é dar uma estudada no polinômio h igual a f menos g. Beleza? Então, dando continuidade, agora vamos ver exemplos de corpos quocientes, certo? Como é que eu vou construir? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o seguinte problema.
seja x² menos p um polinômio em q de x, onde p é um número primo, certo? Um número inteiro primo. Vamos mostrar que q de x quocientado pelo ideal gerado por x² menos p, isso é isomorfo a q de raiz de p, né? E lembrando que esse q de raiz de p, são elementos da forma a mais b raiz de p, com a e b números racionais, e lembrando que isso aí é um corpo, certo? Isso é um corpo. A gente tem já nas primeiras aulas, na lista de exercício lá, tem para mostrar que isso é um corpo, né? Se você não viu ainda que isso é um corpo, um exercício bacana é tentar mostrar que isso aí é corpo. Bem, então vamos mostrar, por isso que eu botei aqui exemplos de corpos quocientes, né? Porque a gente vai fazer um, mas automaticamente a gente está fazendo infinitos exemplos, né? Com esse exemplo a gente está fazendo infinitos exemplos, né? Porque só é trocar o primo aqui por qualquer primo que você quiser, então você tem infinitos exemplos. Beleza? Então vamos mostrar que isso aí é verdade. Bem, o que é o sentimento de resolver esse exercício aqui? Qual é o sentimento de usar? O que é que está por trás aqui? O que é que eu vou usar para poder resolver isso aqui? Bem, é o quociente, um anel quociente isomorfo a um outro anel. Então, isso já cheira aqui a usar teorema do isomorfismo, né? Então, como é que a gente usa o teorema do isomorfismo? A gente cria um homomorfismo desse anel que está aqui em cima, nesse outro anel aqui, sobrejetor, né? De modo que o núcleo seja esse ideal que está aqui embaixo, certo? Então, vamos definir esse homomorfismo. Então define a seguinte função: φ de q de x chegando em q de raiz de p, como a gente definiu. E como é que vai ser essa definição dessa função? Você vai pegar um polinômio, e o que é que vai ser φ desse polinômio? É só pegar esse polinômio e no lugar de x pôr raiz de p, certo? Isso chama homomorfismo avaliação, se eu não me engano, né? Que é só trocar a indeterminada por esse raiz de p. Bem, isso é uma função que está bem definida, né? Ou seja, você pode ter preocupação se realmente esse elemento aqui, quando eu trocar todos os x, isso vai cair numa forma a mais b raiz de p. Bem, vai cair, porque vejam bem, as potências de x aqui são todos números inteiros positivos, né? Então ou é par, ou essa potência é par, ou essa potência é ímpar. Se essa potência é par, então é elevado a uma potência par, isso aqui vai sair p elevado a... isso aqui vai sair p, né? Vai sair o p limpo, só com alguma potência, não é? Porque vai ficar... Se for uma potência par, então fica 2k. Se é 2k, então o resultado disso aqui vai ser só p elevado a k, né? Essa raiz cancela a raiz. E se for uma potência ímpar, vai ficar raiz de p vezes uma raiz de p elevado a uma potência par. Então fica raiz de p elevado a uma potência par, que vai sair p, então vai ficar tudo com raiz de p. Então vai ficar raiz de p vezes alguma coisa. Beleza? Então isso aqui está bem definido e bonitinho. O que é que vai ter que mostrar aqui? A gente vai mostrar que φ é um homomorfismo sobrejetor. Ou a gente não, na verdade vocês vão mostrar que φ é um homomorfismo e é sobrejetor, certo? Não vai ter problemas de mostrar que é homomorfismo. Acho que vocês já estão craque aí de mostrar qualquer função candidata a homomorfismo ou homomorfismo. E só falta mostrar a sobrejetividade, que também não vai dar trabalho nenhum mostrar a sobrejetividade, certo? Então, verificado que esse é um homomorfismo sobrejetor, só falta a gente verificar que o núcleo desse homomorfismo é exatamente esse ideal aqui, gerado por x² menos p, certo? Mas antes antes da gente verificar esse fato, a gente precisa ver que esse x² menos p, ele é um polinômio irredutível, né? Ele é um irredutível sobre q de x. Note que esse polinômio é irredutível sobre q de x. Por que ele é irredutível sobre q de x? Bem, de fato, suponha que ele seja fatorável, né? Então, suponha que ele seja fatorável. Bem, se ele é fatorável, eu posso escrever ele como sendo o produto de dois outros polinômios, certo? Então, ou seja, eu posso escrever ele como sendo um ax mais b, um cx mais d, um abcd
números racionais e, em particular, esse A tem de ser diferente de zero e esse C também tem de ser diferente de zero. Por que esses dois têm de ser diferente de zero? Bem, porque esses dois polinômios aqui que aparecem, eu já botei propositalmente de grau 1, porque a soma do grau deles tinha que dar grau 2, né? Então tem grau 1 e grau 1, e eles obrigatoriamente têm que ter grau 1. Por quê? Porque nenhum deles pode ser constante. Se um deles for constante, a gente está dizendo que está escrevendo esse polinômio x² mais 1 como uma constante vezes um outro polinômio. Se lembre que os invertíveis aqui em polinômios são polinômios constantes. Então, ou seja, eu estou escrevendo x² menos p como um invertível vezes alguma outra coisa, né? Ou seja, o produto de um dos dois é invertível. Se você escreve um elemento como o produto dos dois de dois outros, onde um deles é invertível, significa que esse elemento é irredutível. E não é a situação aqui, a gente está supondo que ele é fatorável. Se ele é fatorável, então tem que ter uma expressão desse jeito. Beleza? E se eu tenho uma expressão desse jeito, esse polinômio aqui esse polinômio aqui da direita tem que ser igual a esse polinômio aqui da esquerda. Então, fazendo essa distributividade, juntando os que têm grau quadrado e os termos independentes, fazendo tudo direitinho e fazendo a igualdade de polinômios, a gente chega nesse sistema, ou seja, A vezes C igual a 1, AD mais BC igual a 0 e BD igual a menos P, né? Isso é exatamente igualdade de polinômios, né? Que a gente já viu como é que faz. O polinômio é igual se seus coeficientes são iguais. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar essa segunda equação por CD e já vou juntar as coisas maliciosamente aqui, já vou fazer uma associação maliciosamente aqui para aparecer o que eu quero. Porque, ó, quando eu multiplicar essa daqui por AC, vai ficar ACD² e essa daqui vai ficar ficaria BC²D. Aí eu já arrumei aqui BD e AC dessa forma. Por quê? Porque AC é 1, né? E BD é menos P. Então, ou seja, essa expressão fica sendo D² menos PC² igual a 0. Então, ou seja, isolando o P aí, a gente tem que P é igual a D² sobre C², o que implica que raiz de P é igual a 1 DC, o que é um absurdo. E qual é o absurdo dessa afirmação aí? Bem, já teve caso de morte por causa dessa afirmação aí, né? Porque raiz de P não... O que é que você está fazendo aqui? Você está dizendo aqui que raiz de P pode ser escrito como um quociente de um número racional por outro número racional. Ou seja, você está escrevendo raiz de P como sendo um número racional. Pode raiz de P ser escrito como número racional? Não, porque raiz de P é um número irracional, certo? Então, isso aqui gera um absurdo, né? Essa coisa aqui gerou um absurdo. E da onde veio o absurdo? De supor que aquele polinômio lá, x² menos P, ele era fatorável. Então, ou seja, esse polinômio x² menos P, ele é irredutível e, como que é um corpo, o Q de x é um domínio de ideais principais, e se esse polinômio x² menos P é irredutível, o ideal gerado por ele é um ideal maximal. Beleza? Guarda essa informação que esse ideal é um ideal maximal, porque é com essa informação que a gente vai mostrar que x² menos P, o ideal gerado por x² menos P, coincide com o núcleo desse homomorfismo φ, certo? Tem uma inclusão aí que é mais imediata. Qual é a inclusão imediata? É que x² menos P está contido no núcleo, né? Por quê? Porque se G é um polinômio que está no ideal gerado por x² menos P, significa que esse G é um múltiplo desse x² menos P, ou seja, G é x² menos P vezes um outro polinômio Q, com esse polinômio Q em Q de x. Daí, quando a gente for calcular o φ desse polinômiozinho G, ele é... O que é que o φ faz? Ele tira o x do polinômio e substitui por raiz de P. Então, quando você substituir raiz de P nessa expressão aqui, vai ficar raiz de P ao quadrado menos P vezes Q vezes raiz de P.
Quanto é que vale aqui em raiz de P? Não sei. O que importa é que esse lado daqui zera, então o produto disso aqui tudo zera, e então o resultado disso aqui é zero. Então vê só, o φ calculado em G deu zero. Se o φ calculado em G dá zero, isso implica que G pertence ao núcleo de φ, né? Então você pegou um carinha que está nesse ideal e mostrou que esse carinha está nesse outro no núcleo, né? Então, ou seja, o ideal gerado por x² menos p está contido no núcleo, certo? Então, essa informação aqui é que vai garantir a igualdade, né? Junto com o fato desse cara ser um ideal maximal. Por quê? Observe que esse φ ele não é o homomorfismo identicamente nulo, né? Porque ele não é um homomorfismo identicamente nulo. Porque, por exemplo, se você calcular o φ do polinômio x, isso vai dar raiz de p, que não é zero. Então, ou seja, tem alguém diferente de zero, ou tem alguém no domínio que quando eu calculo o φ, dá diferente de zero. Então esse φ não é um homomorfismo nulo. Se ele não é um homomorfismo nulo, isso significa que o núcleo ele é um subconjunto próprio de Q de x, né? Então a gente acaba tendo essa cadeia. O ideal gerado por x² menos p contido no núcleo, que a gente já tinha, e por sua vez o núcleo é um subconjunto, é um ideal próprio de Q de x. Então olha o que aconteceu. Você acochambrou um ideal maximal, que a gente já mostrou que isso aqui é maximal. Você acochambrou um ideal entre um ideal maximal e o anel todo, sendo que esse cara não é o anel todo. Então qual é a consequência? É que exatamente o núcleo tem que ser x² menos p. Beleza? Então a gente precisava daquela maximalidade desse ideal para garantir a afirmação. Então a gente conclui essa afirmação e aí mata o resultado usando o teorema do isomorfismo. Então, pelo teorema do isomorfismo, Q de x quocientado pelo núcleo, que é o ideal gerado por P, é isomorfo à sua imagem, né? Que é Q de raiz de P, porque deixei para vocês verificar que esse homomorfismo, do jeito que a gente definiu, ele é sobrejetor, certo? Então a gente tem exatamente o que queria lá como resultado, Q de x quocientado por x² menos p, isomorfo a Q raiz de P. Beleza? Então, para finalizar a aula, vamos só fazer uma observaçãozinha desse corpo quociente que a gente construiu, né? E qual a observação? Note que esse Q raiz de P é um corpo tal que a gente tem essa cadeia de corpos, certo? E cada um é contido estritamente no outro, certo? E esse corpo aqui que a gente pôs no meio aqui entre R, esse corpo aqui que a gente pôs no meio entre Q e R tem raízes para aquele x² menos p, né? Porque raiz de p agora está dentro desse conjunto e isso é um corpo que tem raízes para aquele polinômio lá. Então, não necessariamente a gente tem que apelar para um corpo tão complexo ou tão bem mais estruturado quanto R para poder achar raízes de um polinômio, né? A gente tem como achar corpos intermediários aqui. Dado um polinômio, a gente consegue sempre, na verdade até consegue sempre um corpo intermediário ali que a gente acha raiz, na verdade, teoria de Galois, né? Isso é um pezinho ali da teoria de Galois. Bem, na verdade mesmo, é possível até mostrar que esse Q raiz de P é o menor corpo, né, que contém as raízes de x² menos p. Então você não necessariamente você tem que apelar para um corpo R ou C, que é algebricamente fechado, né? C sendo algebricamente fechado, todo polinômio vai ter raiz. Então nem sempre a gente precisa apelar para um corpo tão grande assim. Isso é meio que um pezinho aí na teoria de Galois, que dá para achar corpos intermediários ali que a gente consegue raiz para um polinômio, né? Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo.
sigam lá, lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguir no canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o FRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Talvez sobre um trocado pra curar o catarro, pro cigarro no fiteiro da esquina. Talvez sobre um trocado pra parcela do futuro. Beber uma coca, comer